que acontece depois que você faz uma escolha? Se fazer uma escolha já é tão difícil, a gente entende que existe todo um processo para a gente conseguir escolher. E depois que a gente escolheu, também existe todo um processo para a gente realizar aquilo que nós escolhemos. Então eu quero compartilhar com vocês como eu mapeei este processo do depois de fazer uma escolha. O que acontecia? Primeira coisa, para mim, de cara se demonstrou a resistência. Tem um livro que é A Guerra da Arte, que é do Steven Pressfield. Se vocês puderem, leiam este livro, assistam palestras sobre ele. Esse livro é maravilhoso, porque foi neste momento que eu, de fato, tive uma outra percepção sobre o que era a palavra resistência e quais eram as minhas resistências. O link para quem quiser comprar também está aqui na descrição desse vídeo. Voltando nessa etapa, neste mapeamento, eu dei, assim, ao lidar de cara com a minha resistência, eu percebi que a primeira coisa que eu fazia era boicotar a minha escolha. Então, uma coisa que é preciso ser feita é assim, não desista da sua escolha, pelo menos por 5 minutos. Pense um pouquinho, ou por um dia, ou por um mês. Cada um tem as suas necessidades, mas de cara, não desista da sua escolha. Não desista desse título que você escolheu. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando eu começava a colocar todos os empecilhos das coisas que podiam dar errado antes das coisas que podiam dar certo, eu também atrasava o meu processo, que é, o que é esse processo? Eu quero chegar lá, eu quero realizar. Então, eu comecei a reparar que eu tinha que fazer o contrário. Ao invés de ficar falando do quanto eu não conseguia, do quanto era difícil, do quanto era impossível, quem era eu para ficar só esse tipo de coisa. Todas essas frases, esses pensamentos quando vinham, eu comecei a substituir. Então, eu tive que encarar minha primeira resistência, que era completamente mental. Não era nenhuma coisa física que eu realmente não podia fazer. Era mental. Eu tinha que substituir. Então eu comecei a pensar coisas boas. Não, é possível. Se alguém já fez, é possível que eu consiga fazer também. Eu sou um ser humano igual. Eu comecei a colocar frases diferentes, que seria o oposto daquilo que eu estava pensando. Aquilo foi fundamental para mim. A partir deste momento, eu comecei a perceber que eu podia não desistir de cara, que eu tinha aberto a minha mente para mais possibilidades. Que ao invés de eu dizer, isso aqui é muito caro, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não vou conseguir pagar, não dá. Quando eu tiver, eu vou fazer tudo isso, que não chegava nunca. Eu comecei a criar alternativas, que é o momento que a gente começa a agir. Porque quando eu não criava alternativa, eu ficava parada. Então eu não estou dizendo que essas alternativas vão dar certo ou errado, mas o que me importava naquele momento era me movimentar. Aí eu comecei a entender que certos movimentos não eram bons, aí eu fui corrigindo os movimentos, mas eu precisei me movimentar para me observar, para perceber o percurso que eu fiz, para entender onde eu posso errar menos. Então, essa etapa chama colocar as coisas em movimento. Vou recapitular. A primeira de todas foi não desistir de cara. A segunda foi trocar os meus pensamentos ruins por pensamentos bons para que aquela minha escolha se mantivesse em pé. O terceiro foi começar a agir, porque eu comecei a pensar coisas boas, eu comecei a sonhar em possibilidades, então eu comecei a agir. Então, quanto mais possibilidades você abre, quanto mais
capacidade que você tem, e essa capacidade envolve paciência, tá? De pensar em possibilidades diferentes, mas na hora de agir você também pode começar por várias maneiras. Então, agir não fica tão difícil. E aí você começa a agir. Quando você começa a agir, outras dificuldades vão se apresentar. Você continua o mesmo processo de olhar para as dificuldades que se apresentam com o olhar do morcego. Quando eu falo olhar do morcego, é este olhar de cabeça para baixo, onde você é obrigada a enxergar uma nova perspectiva. Tem um vídeo neste canal chamado Perspectiva, vale muito a pena ouvir também, é muito interessante. E quando você trabalha com as suas perspectivas, possibilidades, você está sadio mentalmente. Eu falo sadio mentalmente porque você consegue sair daquele padrão de só pensar coisas ruins e negativas, sabe? Você começa a respirar um pouquinho. E apesar das coisas não estarem fáceis, o mundo não está a coisa mais maravilhosa de se viver, e por responsabilidade nossa, fazer com que as coisas ganhem movimento é um desafio imenso. Você ter vontade de fazer alguma coisa é um desafio imenso. Mas é só na ação que você vai evoluir o seu processo. É nesta ação que você vai adquirir aprendizados. Seja para o seu corpo, seja para padrões de pensamentos que você tem que ter, seja para a qualidade daquilo que você está sonhando, mesmo acordado ou dormindo, né? E tudo existe essa qualidade. Então a vida começa a ganhar qualidade. E quando a vida começa a ganhar qualidade, você já está num caminho muito bom de realização. Porque quando você tem essa trajetória cuidada, passo a passo, você começa a adquirir qualidade. E quando eu percebi que as coisas que eu estava fazendo estavam ganhando outra dimensão, outra qualidade, eu realizei. Eu cheguei a um fim de um processo, né? Eu finalizei esse ciclo que começa na escolha até você conseguir realizar aquilo que você escolheu. Isso é muito bom. É uma sensação de satisfação muito importante para a gente manter a nossa autoestima elevada, para a gente cada vez mais entender do nosso valor, porque a gente quer não só ter valor, mas porque a gente quer evoluir. A gente percebe que se a gente se torna uma pessoa melhor, se a gente consegue, né, gente, se tornar uma pessoa melhor nos tempos de hoje, já é, nossa, um mérito imenso. Por isso que não é fácil, né? Todo mundo, tá difícil, tem muita coisa em jogo. Não é só a minha mera existência, é um planeta inteiro. Mas quando a gente olha pra gente, para esse lugar pequeno, menor, que é o que é que eu posso fazer hoje, o que é que eu posso melhorar hoje para que as coisas comecem a melhorar com numa outra dimensão, tudo se torna mais leve, tudo se torna um pouquinho mais fácil. Então, depois da escolha, existe um processo que você precisa observar e dar esses nomes, assim como eu mapeei o meu foi o primeiro, não desista, o segundo, cuide da qualidade dos seus pensamentos. Essa qualidade dos seus pensamentos que você cuidou vai te levar a esse estágio 3, que é agir. Porque quando eu cuidei da qualidade dos meus pensamentos, eu sonhei mais, então eu começo a agir. E eu ajo de formas diferentes, porque são várias possibilidades que se apresentam. E quando se apresentam possibilidades, novas perspectivas, eu mantenho o ritmo. E eu começo a entender da qualidade das coisas. E qualidade é o quarto. Quando eu tenho este lugar da qualidade, quando eu percebo que as coisas que eu estou fazendo
têm qualidade, geram qualidade para outras pessoas, por exemplo, eu começo a realizar. Este foi um processo que eu mapeei. E depois que eu realizo, tem outro processo. E a vida é cheia desses processos, né? E o que acontece depois que eu realizo? É o momento de olhar para aquilo que você quer zelar. É o momento de avaliar, de você olhar para trás e falar: o que é que eu mantenho? O que é que eu descarto? O que é que eu posso melhorar? Este processo de avaliação depois daquilo que você realiza é fundamental, porque você vai manter o ciclo. Eu espero que vocês experimentem observar este processo. Como que está o processo de vocês depois que vocês fazem uma escolha? E mapeiem, porque cada pessoa tem um jeito, uma forma de se ver, de falar. Mas o importante é que você realize, que essa escolha, independente se ela é uma coisa que pode ser feita em curto prazo ou longo prazo, quando é longo prazo, você precisa de mais energia para essa manutenção. Mas mantenha-se, porque vai chegar um momento que vai acontecer, se você mantiver o ritmo.